Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Paulo Ricardo, sou professor de Geografia. Estamos aqui, né, pessoal, para trazer um diálogo introdutório sobre esses conceitos tão complexos, né, tão importantes aí para a geografia, que são os seguintes: Estado, nação, território e poder. Né? Lembrando que a geografia ela estuda várias coisas e dentre elas as formas de relacionamento entre os estados, a soberania, as fronteiras, os conflitos, as guerras, né, os acordos, os blocos econômicos são temas muito caros à geografia, são temas que interessam muito para o ensino médio, sobretudo para o segundo e terceiro anos do ensino médio, certo? Então vamos começar a entender alguns conceitos básicos para que depois, posteriormente, a gente possa, né, adentrar em outros temas ligados a esses grandes conceitos, tá certo? Vamos lá, começando. Essa aqui no slide. Atentem para as bandeiras, né? Porque essas bandeiras aí não por acaso, porque são símbolos nacionais. Cada país possui a sua bandeira, então eu acho que é muito bacana você saber as bandeiras de cada país, né? Claro que isso não é uma obrigação, mas isso é um barato, pessoal, porque acho que a gente fica mais, digamos assim, inteligente quando a gente associa as bandeiras, né, a cada país. A gente consegue falar um pouco de cada, né, quem sabe. Então eu acho que vocês poderiam, né, pegando uma enciclopédia, enfim, imagem na internet, até no WhatsApp da gente já tem as bandeirinhas, né, que a gente pode selecionar. Então isso é muito interessante. Certo? Fronteiras, pessoal. O que, são fronteiras? Fronteiras são elementos que definem, certo, a extensão geográfica da soberania do Estado. O que é a soberania do Estado? É o Estado, o poder público, aquele poder constituído que harmoniza os interesses da sociedade, ele possa fazer a sua ação naquele território. Então, as fronteiras elas servem para delimitar esse espaço no qual o Estado ele pode sim ser soberano, ele pode agir da maneira que ele bem entender, certo? Claro que respeitando os direitos humanos, respeitando a democracia e por aí vai, né, dentro desses parâmetros. Então, o Estado ele atua dentro das suas fronteiras, nunca além, certo? Perdão. Então, pessoal, essa soberania do Brasil, por exemplo, do Estado brasileiro sobre o nosso território é constituída, delimitada pelas fronteiras. Então vejam que o Brasil, na América do Sul, ele faz fronteira com quase todos os países, né? Desde a Guiana Francesa, passando pela Venezuela, pela Colômbia, pela Bolívia, pelo Paraguai até o Uruguai, né? Só não fazemos fronteiras com dois países, que são o Chile e o Equador, aqui na América do Sul, certo? No mais, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Tamanha, vamos dizer assim, complexidade e grandeza do nosso território, tá certo? Então, as fronteiras, elas têm possibilidades de ser positivas, de trazerem benefícios ao comércio, à integração entre os países envolvidos. Por exemplo, nós temos uma fronteira ali no Paraguai, a tríplice fronteira, né, Paraguai, Brasil e Argentina, que tem um comércio muito forte, né? Então isso é um ponto muito positivo. Nós temos pontos turísticos, nós temos rios que ligam os três países, né, fazendo todo um atrativo para o turismo também, certo? Mas também nós temos pontos negativos das fronteiras, que são o quê? A entrada de drogas, de produtos ilegais, certo? Que às vezes as fronteiras são muito grandes, por exemplo, aqui na fronteira com a Bolívia, nós temos quase 3.500 quilômetros de fronteira. Por aqui entra muita droga, né? Principalmente aí cocaína. Então, aqui é um ponto negativo, certo? Se não houver uma fiscalização severa, segura, a gente corre o risco de entrar, né, produtos ilegais, armamentos ilegais, enfim, o que pode causar problemas para o Brasil, para o país que está envolvido. Beleza? Então, dentro das fronteiras,
o Estado Nacional, o Estado, ele é soberano. Isso vale também para os estados, né? A Paraíba, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio Grande do Norte, dentro das suas fronteiras, eles são, né? Eles têm o Estado deles soberano. Lembrando, Estado com E maiúsculo, certo? Estado com E minúsculo é relativo a uma unidade da federação, que depois vamos ver o que é. Mas, para já, o conceito de Estado que eu quero que vocês entendam é o Estado com E maiúsculo, que é o poder público, que harmoniza os interesses da sociedade, certo? Já pensou se não houvesse Estado, né, pessoal? Ficaríamos à mercê da lei do mais forte, né? Não teríamos direito a nada, né? Se não tivéssemos, provavelmente, né? Se não tivéssemos recurso, dinheiro para ter o acesso a isso, certo? Então o Estado ele funciona como um harmonizador, como uma entidade que equilibra a sociedade, beleza? Vamos para frente. Aqui as fronteiras e os estados, né, na história. Essa aqui é uma imagem muito significativa, é uma imagem de algum filme sobre o Império Romano. E aqui você vê todas as cerimônias que aconteciam naquela época, o culto ao imperador romano, a arquitetura dos prédios, né? E também a pompa, os trajes que cada autoridade vestia, certo? Isso é muito simbólico para entendermos os processos de, digamos assim, de culto à personalidade política, que era aí o imperador romano, certo? Então vamos lá. Então aqui eu começo pelo Império Romano, porque o Império Romano ele começa a delimitar uma fase no Ocidente onde você vai ter a distinção entre os cidadãos legítimos e aqueles que não fazem parte do Império, que eram chamados no Império Romano de bárbaros. Então quem não estivesse dentro dessas fronteiras aqui, ó, do Império Romano, quem estivesse lá para o norte, para o rumo lá da Alemanha mais ao norte, para o rumo da Holanda, para o rumo da Inglaterra, no caso aqui para a África subsaariana, né? Para o Oriente, eram considerados bárbaros, ou seja, que não faziam parte do Império Romano, certo? Quem não estivesse dentro dessas fronteiras aqui em cor roxa e amarelo mais claro, não marrom, né, vamos dizer, não estava com o título de cidadão romano, então era bárbaro, beleza? Então o Império Romano ele começa a fazer essa distinção e depois isso vai ser muito trágico para muita gente, porque, por exemplo, vai se entender que só os cidadãos desses impérios tinham as luzes, os entendimentos, a sabedoria, a civilização. E aqueles que estavam fora desses impérios eram pessoas ignorantes, bárbaras, que precisavam ser, entre aspas, civilizadas. Por exemplo, no dia de amanhã, que é 22 de abril, estou gravando no dia 21, no dia 22 de abril entre aspas, festejado o descobrimento do Brasil. Vejam que esse termo é errado, porque o descobrimento ele é um termo que não reconhece o indígena como parte principal do território brasileiro antes da chegada dos portugueses, né? Então nós temos essa grande problemática, né? É um descobrimento na concepção do europeu, certo? Então a nossa história ela é contada por quem venceu, entre aspas, pelo europeu, ou seja, ele descobriu aqui, mas a gente não tem que partir dessa premissa. A gente tem que considerar que nós tínhamos populações nativas que tinham sua cultura, seu modo de vida, sua economia, antes mesmo da chegada dos europeus, certo? Que não necessariamente eram o centro da atenção, da razão e da virtude, muito pelo contrário, né? Fizeram coisas horríveis com os nossos indígenas aqui, como todos nós sabemos, certo? Inclusive no dia de antes de ontem, né? Nós comemoramos o Dia do Indígena. Foi então
É uma data que serve tanto para a nossa reflexão quanto para a problematização dessa história que é contada a partir do ponto de vista de quem venceu, né? Não contempla aquelas pessoas que foram trucidadas quando aqui chegaram os europeus, certo? Vamos para frente. Na Idade Média, pessoal, quando lá no século VI depois de Cristo, o Império Romano ele se desintegra, né? Formam-se os impérios bárbaros, ou seja, são povos bárbaros que começam a saquear o Império Romano, aquilo que era o Império Romano, e se apropriar das terras. Nós temos, a partir de então, o desenvolvimento da Idade Média. A Idade Média é caracterizada por uma coisa importante, que é a descentralização política. Não tinha mais o imperador, como tinha no Império Romano, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Agora havia os senhores feudais. O que eram os senhores feudais? Eram grandes proprietários de terra que viviam da sua terra e da relação social que se estabelecia com os vassalos, os camponeses que não tinham terra e procuravam o senhor feudal para ter abrigo, para ter o seu sustento a partir da terra. E, em troca, eles pagavam impostos e juravam fidelidade ao senhor. Né? Existia o pacto da vassalagem, onde o senhor feudal e o vassalo eles trocavam juramentos, um ao outro. E aí se constituía a aliança política, né? E aí a fragmentação política foi muito grande, porque não existia mais um só imperador, como existia no Império Romano. Agora, todos deviam fidelidade, mas ao seu senhor feudal, certo? Então, essa relação se instituiu por meio da terra, certo? Depois da desintegração aí do Império Romano. Vamos para frente. A gente dá um pouquinho em história porque é necessário, né? A gente não entende esses conceitos se não for para a história. Vamos para frente. Então tá aqui, ó, essa imagem que eu acho muito interessante para ilustrar isso, né? Os castelos feudais. Para que existiam os castelos, pessoal? Eram modos de proteger, né? Eram instrumentos de proteção a quem morava naquelas propriedades, certo? Para delimitar aquelas terras e para proteger de invasões, de assaltos, de saques, enfim, de pessoas que eventualmente quisessem tomar aquelas terras. Então aqui nós temos o sistema de terras, onde as pessoas plantavam determinadas culturas ao longo de cada época do ano e depois rotacionava, né? Você tinha, por exemplo, o sol ele recebia trigo, depois ele recebia beterraba, depois ele ficava em descanso, em pousio, como se dizia, né? Para que houvesse uma cultura, uma agricultura extensiva, que use a terra de forma mais equilibrada, mais racional, não de uma forma que nós conhecemos hoje, né? Com agrotóxicos, com fertilizantes, adubos, que naquela época também não tinha, né? O manejo com a terra era feito com, vocês veem aqui, animais de carga, né? O arado, certo? Para facilitar a questão das sementes, do plantio, da colheita, beleza? Então, essa descentralização política caracteriza a Idade Média. Lembre-se, não temos mais o imperador X, agora são senhores feudais, ou seja, aquilo que era o centro, que era o imperador, não mais existe. Agora são vários centros, ó, descentralizou, né? Certo? Façam essa analogia. E aí, pessoal, o renascimento e o surgimento do Estado territorial. Isso aqui não é nenhuma capa de Playboy, né? Não é nenhuma imagem obscena, né? Representa uma pintura do Renascimento, que mostra, em primeiro plano, a humanidade, certo? A humanidade representada pela deusa Vênus, que exibe, aí vocês veem os traços dela, a anatomia, né? Muito mais próxima à arte grega, greco-romana, do que a arte medieval. Então, isso foi o Renascimento. Por quê? O que é renascer? Você voltar de uma outra forma para a sua realidade a partir do passado. O passado, no caso, eram as civilizações clássicas, Grécia e Roma, certo? Então, a partir do Renascimento, a mentalidade daqueles homens, daquelas mulheres, daquela sociedade
medieval começa a se abrir para o mundo, a se modificar, a ver que agora não é Deus mais que está no centro, mas o homem, a partir de agora, toma protagonismo. O que eu falo é homem e mulher, certo? É o ser humano. Então, o humanismo, ele passa a figurar mais na sociedade, na mentalidade das pessoas, dos artistas, dos políticos, de alguns religiosos, em detrimento do teocentrismo. O teocentrismo ele é deixado de lado. Antigamente, na Idade Média, tudo que acontecia era porque Deus queria, né? Então, se isso aqui, ó, caísse da minha mão, é porque Deus queria, porque Deus quis. E não porque existia a gravidade, porque a gravidade puxa tudo para baixo, né? Que é uma coisa que hoje nós sabemos devido ao avanço da ciência, mas naquela época a ciência toda tinha que passar pelo crivo da igreja. E aí, por isso houve muitas perseguições aos cientistas que duvidavam, que questionavam das premissas religiosas. Isso é pano para uma discussão mais aprofundada, certo? Não vamos entrar muito nessa questão aqui, certo? E a partir do Renascimento surge também o comércio, desenvolve-se muito o comércio, certo? Então, a partir daí também os atores políticos, econômicos, eles se modificam nas suas ações. Não é mais aquela coisa estática como era na Idade Média, certo? Então surge novamente a centralização política. Ó. Centralizou em Roma, descentralizou na Idade Média e a partir de agora começa a centralizar de novo em grandes reis. Né? É o absolutismo. Por que absolutismo? Porque o rei agora ele é visto como absoluto, como, vamos dizer, a voz divina na terra, representante divino na terra. Então ele vinha para salvar seu povo, para dar uma vida melhor ao seu povo e para fazer a sua nação grande. Então as primeiras nações a se centralizarem, a terem o rei, né, politicamente muito forte foram Portugal e Espanha. Depois vieram países aí como a França. Esse aqui é o Luís XIV, né? Ele disse uma frase muito interessante: L'État c'est moi. Em francês, o Estado sou eu. Ou seja, nele estavam todos os poderes do Estado. Não tinha na época o judiciário, o executivo, o legislativo separados, eram todos concentrados no rei. O rei reinava, governava, executava, elaborava as leis, tudo era o rei. Então, por isso que ele era o absoluto, entenderam? Então, nesse contexto, o absolutismo foi uma centralização política muito grande na Europa. E por que eu falo tanto de Europa, né, pessoal? Porque a partir da Europa, os modelos políticos foram sendo adotados em grande parte do mundo, sobretudo no Ocidente, sobretudo na nossa realidade política, que inclusive é institucionalmente derivada da Europa. Vamos ver depois isso, certo? E aí, em 1789, acontece uma revolução na França, que marca a época, que marca a transição da idade moderna para a idade contemporânea, que é a que nós estamos atualmente, na linha do tempo histórica, e que dá uma reviravolta total na política daqueles estados que estavam na Europa, que estão na Europa até hoje, né? Ou seja, aquilo que era o rei, que era absoluto, que era dominador, passa a não existir mais. Surge então o conceito de república. República não tem rei, certo? O que aconteceu, pessoal? As pessoas viram que o absolutismo ele não matava a fome da população, né? Muita gente passava fome devido às desigualdades que existiam naquela sociedade, devido ao aumento de impostos para as pessoas mais pobres, devido ao luxo das camadas mais ricas das cortes europeias, certo? E o rei pouco fazia para matar a fome, uma fome severa das pessoas, que era ocasionada pelas crises climáticas, pela seca, pela escassez de uma boa safra.
mas também era agravada pela má gestão tributária, né? Porque se cobrava muito das pessoas que tinham pouco, se cobrava quase nada ou nada de quem tinha muito. Essa desigualdade provocou a Revolução. E a Revolução Francesa, o que é que ela fez? Ela decapitou, ó, cortou a cabeça do rei num negócio chamado guilhotina, que é uma lâmina que vinha lá de cima e descia direto na cabeça do rei, né? As pessoas revoltadas, iradas, tomaram a Bastilha, que era a prisão política de quem contestava aqueles governos, e com o tempo se constituiu uma República Francesa, onde todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Não tinha mais aquela questão de o rei ser o absoluto e as pessoas serem inferiores. Não, todos agora eram iguais perante a lei. E aí você vai na Constituição Brasileira de 88 e você vai ver que nos primeiros parágrafos tem lá: todos os brasileiros são iguais perante a lei. Isso é um princípio herdado da Revolução Francesa, né? Que está presente em vários países do Ocidente. A liberdade, a igualdade e a fraternidade são os três princípios da Revolução Francesa. E a partir daí surge a República, que é uma forma de governo que não tem rei, né? Que todos agora são iguais, tudo é para o povo e pelo povo. É assim que se define uma república, certo? E para encerrar por hoje, nós temos o Estado Nacional Contemporâneo. Coloquei aqui essa imagem desse homem de perfil. Ele se chama Montesquieu. É um francês que viveu na época da Revolução Francesa e que contextualizou como deveria ser o Estado daqui para frente, no caso da Revolução Francesa para frente. Ele dizia que deveria ter três poderes, né? O poder executivo, que executa as leis, o judiciário, que julga, certo? E o legislativo, que elabora as leis. Então, nesse caso, até hoje nós temos, né? O poder executivo, quem são no Brasil, por exemplo? Os governadores, os prefeitos e o presidente da República. O Poder Judiciário, os juízes, o Ministério Público, os tribunais, o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Eles julgam de acordo com as leis. E quem é que elabora e aprova as leis? São as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado. São o poder legislativo, eles legislam, eles têm uma função de elaborar as leis. Então essa estrutura que antes só tinha em uma pessoa, que era o rei, agora passa a existir em três poderes. É um Estado tripartidário, certo? Ele tem três poderes. Ele tem o poder legislativo, o executivo e o judiciário, tá certo? Que foi aí o modelo para a República, para o Estado-nação contemporâneo, pós-Revolução Francesa, que foi adotado em grande parte do mundo ocidental. Tá certo? Eu encerro hoje por aqui, pessoal, porque é um tema muito complexo e vai exigir de vocês muita dedicação, muito estudo, certamente, para os exercícios que eu vou mandar. Mas na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, fiquem ligados. Qualquer coisa, estamos aqui, só falar comigo. Um abraço e até breve.